Claudinei e Edna para mim são motivo de alegria, né? Resiliência, restauração, reconstrução. Eles já tiveram que refazer fisicamente a estrutura de igreja algumas vezes. E isso é o visível. Agora imagina quantas vezes o Senhor teve que refazê-los, né? Por dentro, diante de cada caminhada, diante de cada conduta. Estava falando para ele, agora perguntei para ele, né? E as ovelhas de lá vieram? Ela disse, pastor, estão vindo, né? Algumas ficaram no meio do caminho, mas estão vindo. E eu moro ali no Bandeirante, na nossa igreja no Bandeirante. E outro dia, um casal da igreja estava mudando do Bandeirante para ir lá para o Riacho Fundo, num prédio em frente à loja do Claudinei. E foi pedir carta. Eu disse, eu estou para te dar, mas eu não tapa na cara, né? Porque, irmão, não tem distância. Do Riacho para o Bandeirante é um tiro de 20, né? Como fala do norte. Mas existe essa diferença de mudança, gera transformações e gera transtornos. Mas abra comigo, eu sabia, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Diga assim comigo, avançando para o alvo. Filipenses 3, 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga novo tempo. Quem nem a Bíblia não fala nada não. Talvez você, como eu, você quer alcançar algo. Você está prosseguindo para onde? Qual o seu alvo? O que você está almejando, né? Na sua vida, a sua vida hoje é orientada pelo quê? A Nilda, quando não tinha Jesus, ela não saía de casa sem ouvir o horóscopo. Porque queria ser guiado por alguma coisa. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Diga assim comigo, avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não feche esse texto. O apóstolo Paulo é uma das figuras da Bíblia mais apaixonantes que eu vejo. É um cara que era perseguidor e transformou-se num perseguido. Ele foi, na verdade, o discípulo que substituiu Judas. Houve uma escolha em Atos capítulo 1, mas uma escolha errada, porque os 12 foram escolhidos por Jesus. Então, se houvesse alguém para substituir, teria que ser o próprio Jesus que ele queria escolher. E Saulo encontrou Jesus ali na estrada de Damasco. Mas Paulo chega no momento da vida dele que parece que está tudo bem. Ele manda uma carta aos Filipenses, diz assim: olha, irmãos, não que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo, em determinado momento da carreira dele, ele declara assim: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé e completei a carreira, guardei a fé. Não, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Obrigado, amor. Então, se eu fosse conversar com Paulo, eu disse assim: Paulo, e os combates ruins? Paulo diria assim: se eu tive algum ruim, eu não me lembro, eu só lembro dos bons combates. E ele fala: completei a carreira. Aí a gente fala assim: e aquele que você não evangelizou, aquela obra que você não completou? Não me lembro, não era para ter sido terminado. Se não deu para alcançar, porque eu não cheguei até lá. Não vou ter pendências. É o rio de ter pendência. Jesus, em determinado momento, chegou, João 17, ele disse: olha, eu os protegi, eu os guardei, enquanto eles estavam comigo. O que Jesus está falando? Depois que eles me deixaram, não sou responsável por isso. E Paulo fala que ele combateu, né, um bom combate. Os ruins ele não lembra. Ele completou a carreira. E ele fala algo interessante. Ele fala assim, que ele guardou a fé. E a gente pergunta assim: e aquela decepção, aquele abandono, aquela frustração? Paulo olha para ele e abre um baú e diz assim: no meu baú eu só tenho espaço para guardar boas coisas. Eu vou guardar a fé. Por que ele guardou a fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se veem. Por que ele guardou a fé? Porque Hebreus capítulo 11 diz que
aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, porque se ele crer nisso, Deus vai se tornar o seu galardoador, porque Ele o busca. Então nós vemos aqui Paulo falando sobre esquecendo das coisas que ficaram para trás. Irmão, e tem tanta coisa que precisa ficar para trás. Sonhos que não eram nossos e que de repente a gente achou que era. A gente precisa deixar para trás as dores, as amarguras, a solidão, o abandono, as conquistas. Senão a gente vai viver no eterno saudosismo, né? Naquele tempo, naquela época. E ele fala algo aqui, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Eu avanço para que estão adiante de mim. É interessante que eu fui pesquisar o que significa adiante, né? Porque parece que a palavra é diante, né? Mas diante quer dizer na frente, no sentido de que um espelho que está aqui, o espelho está diante de mim. Mas adiante é aquilo que está lá na frente daquele que lidera. Está na frente daquele que o conduz. Está na frente dos primeiros passos dados. E ele fala assim, eu prossigo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Jesus Cristo. É interessante que ele fala, eu não vou parar, eu prossigo. E ele só prossegue porque ele está olhando para um alvo. Quando Paulo diz que esqueceu de algumas coisas, ele não está dizendo que ele não gostaria mais de lembrar de algumas realidades. Ele vai continuar lembrando que nós temos uma memória, amém? Mas ele quer dar continuidade. E é engraçado que o verbo traduzido para prosseguir aqui é correr atrás. Então ele fala, eu corro atrás daquilo que vale a pena. Eu vou correr atrás da minha meta. Eu vou perseguir aquilo que me é devido. Então eu quero alcançar e eu vou chegar, mas eu preciso perseguir aquilo que eu tenho. A minha pergunta hoje para nós aqui, em poucas pessoas, né, é dizer assim, você sabe para onde você está indo? Se eu perguntar para o Claudinei, você sabe para onde você está indo? E eu? E você? A gente vai descobrir aqui para onde nós estamos indo. Eu quero apresentar para você hoje uma palavra. Eu iniciei essa palavra domingo na nossa igreja, ali no Bandeirante, numa série que é Meu Alvo é Cristo. E eu falei sobre avançando para o alvo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que ele está procurando um alvo. É obviamente que não é errado conquistar algumas coisas. Paulo não está dizendo que é errado conquistar casa, conquistar tesouros, bem, famílias. Ele não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que é errado aplicar fé só para ter um prêmio físico. Até porque a palavra do Senhor diz que se a nossa esperança e se o nosso sonho, se a nossa confiança é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis. Então ele fala assim, olha, é óbvio que não é errado buscar as coisas aqui da terra, buscar um prêmio, mas o nosso maior alvo e principal alvo é a salvação em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 9, você não precisa abrir, ele diz assim, para que alcanceis o fim, o objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Em 1 Pedro 1,9, Paulo diz assim, olha, o fim na verdade disso tudo é alcançar o alvo que é Cristo. Então vamos lá. A nossa caminhada cristã começou aceitando a Jesus, amém? Então ela vai terminar encontrando com Jesus. Ele é o início e Ele é o fim. Eu não sei quantos são da minha época, né? Eu sou jovem ainda, apesar de ter esse corpo de 18, né? Rosto de 15. Mas eu tenho 45 anos. Mas o Claudinei e Ed, eles são da época do Caverna do Dragão, quem lembra? Caverna do Dragão. É interessante que eles nunca saíam daquele lugar, por algumas razões, né? O mestre dos magos, na verdade, não era figura boa. Ele era o Satanás. E o de chifre era quem queria ajudá-los a sair. Mas ele tinha muitas coisas que fazer eles ficarem. O unicórnio e tudo mais. Então aquilo lhe mostra que nem sempre a maneira que a gente acha que realmente é. Por exemplo, o Vingador era quem queria libertá-los daquele lugar. Mas o unicórnio sempre fazia eles ficarem. E o mestre dos magos sempre dava o caminho errado, que encontrava o Uni ali. É interessante que se a gente for ver, o nosso objetivo tem que ser o mesmo. Por que eu falo isso? Porque Paulo fala em 1 Pedro. Pedro, né? Fala assim, para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa salvação. Então assim, a nossa vida cristã começa com Cristo e vai terminar com Ele. Porque Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega.
Então isso é muito interessante. Nenhum de nós temos que aplicar fé apenas para essa terra, mas para aquilo que está diante de nós. As circunstâncias difíceis vão vir, mas a gente precisa seguir adiante. O objetivo maior da nossa fé é a salvação. Diga assim comigo: o objetivo maior da minha fé é a salvação. Agora, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12. Eu havia enviado um PowerPoint para o Claudinei, mas ele não... Mas é melhor nem passar. Melhor que a minha cabeça não rola. Hebreus 12, 1, 2, quem achou, diga amém. Portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, agora diga bem forte comigo, para mim não pedir para você repetir. Diga assim: livremo-nos de tudo e que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. Não precisa repetir mais. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não feche sua Bíblia. Eu falo assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É interessante que o texto não diz que o Senhor vai nos livrar dos atrapalhos. Diz que é para nós nos livrarmos daquilo que nos atrapalha. Isso quer dizer que nós precisamos de alguma maneira na nossa vida, em algum momento, falar assim: essa amizade me atrapalha, esse conceito me atrapalha, essa pessoa, esses hábitos, essa religiosidade, tudo isso nos atrapalha. Então a gente precisa fazer o quê? Se livrar disso. Não só dos atrapalhos, mas do pecado que nos envolve. Então eu queria trabalhar com você o que são esses atrapalhos e o que é esse pecado que nos envolve. Por quê? Porque se eu não me livrar desse atrapalho e nem do pecado que me envolve, eu não vou conseguir correr com perseverança a corrida que me é proposta. E como é que eu vou correr essa corrida? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é interessante que fala aqui: se eu tirar o atrapalho, se eu tirar o pecado, eu vou ter meus olhos fixos em Jesus. E eu preciso entender essa verdade. Precisamos estar firmes no alvo da nossa fé. Então vamos avançar, amém? Se a nossa vida fosse norteada por propósitos, a gente já estava muito longe. O problema é que a gente é baseado por vontades, por desejos. A gente quer alcançar muita coisa, mas não consegue saber como. Então vamos lá. Como podemos avançar? Esse mesmo texto de Hebreus aí, 12, a parte 1 diz assim, parte B, né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nem todo atrapalho é pecado, sabia disso? Nem todo atrapalho é pecado. O que é atrapalho, na verdade, né? Lá no norte a gente tem uma palavra chamada travanca, né? O que é travanca? Irmãos, é tudo aquilo que uma confusão, uma briga, uma casa bagunçada. Que travanca é essa? Né? Um problema não resolvido. Em outros lugares são algumas questões. Ele fala assim, ó, livre-se de todo o atrapalho. Atrapalho é uma distração, é aquilo que me tira do foco. E é interessante que algumas pessoas hoje, em pleno século 21, acredita que ninguém perde a salvação. E a minha Bíblia, se for mesmo do Claudinei, vai estar escrito assim: ao que vencer, ao que perseverar, ao que ser fiel. Então existe uma situação que pode te tirar. O apóstolo Paulo diz assim, olha, alguns chegaram a naufragar na fé. Então, irmão, se uma pessoa naufraga na fé, ela perdeu a essência da salvação, porque eu tenho que crer em Jesus. Então há essa possibilidade. Então eu preciso entender que a distração ela pode me atrapalhar. E eu tenho que entender o seguinte, que nem toda distração é pecado. E eu quero fazer algo jus aqui ao mundo que nós vivemos hoje, né? Eu quero ser muito básico, muito claro. O que seriam algumas distrações, alguns exemplos de distrações? Passeio é uma distração. A minha mãe falava sempre assim, quem passeia demais não trabalha. Mas quem trabalha pode passear com qualidade. Se você é uma pessoa que todo tempo está passeando, é porque ela não tem trabalho, irmão. Passeio é pecado? Não é pecado, mas pode ser uma distração. Pode ser um atrapalho. Outro exemplo, filmes.
Inclusive, inaugurou aí no cinema, né? O The Chosen. Então vamos, né? Vamos encher bilheterias, que foi dia 28, né? Começou, inaugurou, então vamos lá. Filme é bom, é? As séries, então. Gente, quanto tempo a gente passa nas séries, né? Eu e a Nilda desistimos de assistir umas esses dias agora, que a gente está ficando até 3 da manhã. Eu mais do que ela. Ela dormiu e ficava ali. É pecado assistir uma série? Não é. O problema é quando isso tira o seu tempo. Esse aparelhinho aqui, né? Chamado celular. Como isso rouba a nossa atenção? Tem gente que não consegue ler um capítulo bíblico, mas você já viu quanto tempo você passa no Instagram durante o dia? Lá tem. Então, série, celular, passeio, amizades. As amizades fazem a gente perder o foco. E essa talvez é uma principal área. Por quê? Porque para que alguém viesse para uma igreja, foi alguém que trouxe. Essa é a verdade. Agora, para que alguém te leve distante de Deus, também vai ter uma amizade. Um convite de alguém. Às vezes você se preocupa muito com a opinião dos outros sobre você. E sabe, irmãos, a gente vive num mundo de aparência, né? Quem aqui teria coragem de acordar de manhã com a boca suja, né? Com os olhos todos remelentos, bastei uma foto e acordei. Colocar no Instagram. Não tem. Por quê? Porque a gente quer dar uma boa imagem para os outros. Queremos passar isso. Não sabemos nos posicionar a respeito de qualquer outra coisa. Tem gente que vai com a opinião dos outros. Vive da opinião dos outros. E eu gosto desse texto, né? Não precisa abrir, mas só ouça, anote se você quiser. Gálatas 1:10. Olha o que Paulo diz. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Paulo está falando o seguinte, que eu estou muito mais preocupado com o conceito de Deus do que o conceito dos homens. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam ou querem a meu respeito. Eu quero agradar a Deus. Paulo estava norteado por um alvo. A opinião pública não estava interessando a ele naquele momento. Há um ditado popular e demoníaco que muitos usam na igreja, que é o quê? A voz do povo é a voz de Deus. E nunca foi. A voz do povo, geralmente a voz do diabo, é a própria voz do povo mesmo. Um dia que se conta assim, né, que um homem ia passando numa calçada e tinha um muro preto, igual essa parede, na igreja church. E ele ouviu um choro, né? E ele foi lá e olhou por cima do muro, era o diabo, né, que estava chorando. Eu falei, diabo, o que foi? Tudo é eu. Eles pegam que a culpa é minha. Eles querem fazer o mal e a culpa é minha. E o diabo estava certo, porque nem tudo é culpa do diabo. Algumas coisas são as nossas próprias culpas, nossos próprios desejos. Então, Paulo fala que, olha, eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Então existe a TV, o celular, os filmes, as séries, os amigos, a opinião dos outros. Mas também tem algo que atrapalha a nossa vida, que é o atrapalho da visão humana. A visão humana. Nós, seres humanos, somos atraídos por aquilo que nós vemos. Em especial, os homens mais do que as mulheres. De onde veio essa capacidade que o homem tem de olhar uma mulher e desejá-la? Veio do próprio Deus. No jardim do Éden, quando Deus fez a Eva, Deus trouxe ela diante de Adão. E ela estava nua, né? Não estava vestida. E Deus falou assim, olha, deseja. Essa é osso dos seus ossos. E ele olhou, a desejou e a possuiu. Então nós, como seres humanos, temos essa capacidade de ser atraído por aquilo que a gente vê. Por que a mulher passa numa vitrine e ela vai assim, ó? Foi a capacidade que Deus deu, dada lá em Gênesis também. Ela é atraída por aquilo que ela vê. Porém, essa capacidade de olhar, de ter essa visão humana, pode comprometer a nossa fé. Pode comprometer a nossa caminhada. E eu quero dar um exemplo nessa área. Antes de ir para Jerusalém para ser morto, e eu acho muito legal isso, porque Jesus cumpriu a agenda. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim, você sabe qual a agenda de Deus para você? Quando Jesus ele foi dar a primeira palavra na sinagoga, quando começou o ministério, o que foi que ele falou? Isaías 61. O Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque ele me ungiu
para. Diga assim: me ungiu para. A unção tem um propósito. Aí Jesus falou: ele me ungiu para quê? Para pregar boas novas, para libertar os cativos, para dar boas novas e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus cumpriu uma agenda. E tudo que Jesus fez estava escrito. Ele cumpriu uma agenda. E antes de ir para Jerusalém para ser morto, Jesus está ali com os discípulos e ele fala assim: olha, nós vamos para Jerusalém. E Jesus falou exatamente isso: onde eu serei perseguido, preso, açoitado, serei pendurado no madeiro, vou ser crucificado, vou morrer, vou ser sepultado, mas eu vou ressuscitar. Jesus disse isso. Mas na sexta-feira da paixão, quando Jesus foi perseguido, preso, chicoteado, pendurado no madeiro, os discípulos viram ele descer, alguns viram ele ser sepultado porque outros estavam escondidos, mas a notícia chegou. Eles ficaram com aquela imagem, aquela visão que eles tiveram neutralizou aquilo que eles ouviram. O que nós vemos às vezes neutraliza aquilo que nós já recebemos de Deus em palavras. Mas o nosso adversário, ele é especialista em pegar a palavra, porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus de palavra. Enquanto os discípulos estavam decepcionados porque eles viram Jesus sendo preso e crucificado, a Bíblia diz que Herodes, juntamente com os religiosos da época, se juntaram e disseram assim: vamos colocar pedra, vamos colocar guardas na porta do túmulo, porque há rumores de que ele iria ressuscitar. Satanás ficou com a palavra e os discípulos ficaram com a visão. Vai ter um momento que nós temos que fazer o que a Bíblia diz, que nós não temos que viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. O que Deus tem dito a seu respeito? O que Deus tem dito sobre esse novo tempo? Edna e Claudinei. O que Deus tem dito sobre a sua família? O que Deus tem dito sobre a sua história de vida? Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. No último dia 26 agora, nossa filha completou 20 anos. E eu fui orar por ela. 28, né? De onde eu fui que eu tirei 26? Ah, tá, é verdade. Obrigado. No dia 26, a nossa filha completou 28 anos. E eu fui orar por ela. Eu disse: Pai, a tua palavra mostra, lá no livro de Judas, versículo 28, diz que o Senhor é poderoso para nos impedir de cair. Então o Senhor vai impedir a nossa filha de cair no desespero, na dor, na amargura, porque é isso que diz a tua palavra. Ela não vai cair na solidão, ela não vai cair numa doença, nem na depressão, porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para nos impedir de cair. E tem mais: o Senhor é poderoso para nos apresentar perfeitos e felizes diante do Pai. É isso que diz a tua palavra. Então eu tenho que crer nisso. Então assim, cuidado com o atrapalho da visão humana. O que as pessoas dizem a seu respeito? O que você tem visto sobre a sua família, sobre a sua casa? Você pode olhar essa igreja ainda em construção. Agora que a Claudinei e Edna fizeram um tour conosco aqui, né? Aqui é o berçário, aqui vai ser a churrasqueira, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser o toldo, aqui vai ser a classe dos menores, aqui vai ser a biblioteca, a brinquedoteca. É isso mesmo. A teca lá, né? E é interessante que na visão deles já está tudo ali. Enquanto Claudinei e Edna falavam aquilo ali, eu lembrei de uma história. Hoje nós temos a Disney, né? Um local maravilhoso que todo mundo vai, ela foi atualizada ao longo dos anos. Mas quando a Disney foi construída, o fundador, quem projetou tudo, morreu antes da inauguração. E no dia da inauguração, um dos presidentes que foi inaugurar falou assim: é uma pena porque nós estamos inaugurando hoje o que o fundador e o projetor não conseguiu vir e desfrutar. E a esposa dele, quando foi falar, falou assim: eu quero retirar a palavra do presidente, porque o meu esposo brincou em todos os brinquedos antes que qualquer um, porque ele projetou tudo isso. E sabe, é justamente isso. Às vezes a gente fica com a visão humana, e a visão humana nos atrapalha, irmão. Por isso nós temos que crer. Lute por aquilo que Deus te prometeu.
Seja orientado por propósito e não por palavras qualquer. Seja guiado pela palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo estava dizendo o quê? Eu vou olhar para o alvo. E qual é o alvo? É o Senhor, o autor e consumador da minha fé. O que Paulo está falando? Ele é a origem e Ele é o final. Ele tem o projeto. Hebreus capítulo 11 fala que Abraão, ele andou na terra da promessa como se fosse peregrino. E quem conduziu ele? Deus, o autor, o construtor, o idealizador de todas as coisas. Então nós precisamos crer. Então lute por aquilo que Deus prometeu. Agora, como eu posso avançar? Vencendo o atrapalho. Falamos sobre o atrapalho. Agora a segunda parte de Hebreus 12, parte B, diz assim: livrando-se de tudo que atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. Diga assim comigo: pecado que nos envolve. Esse pecado aqui que o autor de Hebreus está falando, ele não está falando na verdade de um pecado de origem. É um pecado que me envolve. Então é algo que pode ser que esteja comprometendo a minha caminhada em algum momento. Agora, esse pecado aqui não é o pecado de origem, é o pecado de prática. Qual a diferença disso? Tem alguém que faz pão aqui? Você trabalha na padaria, irmã? Todo dia ou eventualmente? Seu pão é bom? Hashtag fica a dica, tá? Quero provar. Mas eu não posso dizer que a irmã é uma padeira, porque ela não faz pão todos os dias. Então, pecado, na verdade, pecador, na verdade, não é aquele que peca uma vez ou outra. É aquele que pratica a prática do pecado. E uma das definições mais incríveis da Bíblia que eu tenho sobre pecado, sabe o que é? O que a Bíblia fala que é pecado? Diga assim: pecado é errar o alvo. Quando eu entendo que pecado é errar o alvo, eu entendo que Paulo fala assim: se eu prosseguir para Cristo, eu não vou errar o alvo. Eu não vou errar o alvo. E Paulo fala: quando é que a gente erra o alvo? Quando eu permito que esse fio enrole no meu pé, que isso não é atrapalho. Essa planta engata no meu braço, eu não tenho como ir, porque os atrapalhos me fazem ficar pelo meio do caminho. Agora, mas tudo bem, eu tiro os atrapalhos, o que fica? O pecado que me envolve. O que tem feito aí você ficarmos do caminho? Se pecado é errar o alvo, eu preciso me afastar daquilo que me faz perder o alvo. E uma das definições que a Bíblia fala sobre isso, eu gosto muito, que é sobre: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Imagina que aqui é o pecado. E o que a gente pensa em resistir? Não vou pecar, né? Resistir. Resistência. Então a gente fica: eu não vou pecar, eu não vou acessar, eu não vou olhar. E quanto mais eu faço isso, eu não ando para lugar nenhum. Eu estou diante do pecado. E o que o texto diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é me sujeitar a Deus? É eu me entregar ao Senhor, é eu ler a palavra, é eu orar, eu estar indo para um grupo pequeno, eu vir na quinta-feira, eu estar no domingo. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais eu estou o quê? Resistindo ao diabo. Vai chegar um momento que o diabo vai olhar e vai dizer assim: cara, eu tenho que estar longe dele, porque quanto mais ele se sujeita a Deus, ele fica mais forte. Eu não vou conseguir vencê-lo. E o que acontece? Satanás, ele vai se afastando. Por quê? Porque é automático. Assim como toda vez que eu quebro um princípio, eu abro uma legalidade. Toda vez que eu me sujeito a Deus, automaticamente eu estou resistindo ao diabo. São princípios. Entenda que você precisa se afastar daquilo que faz você pecar, porque pecado é errar o alvo. Acabamos de entender aqui que hábitos e comportamentos repetitivos podem se tornar o quê? Um pecado. É interessante que uma aparente dificuldade pode se tornar um problema, né? Eu não sei quais os instrumentos que o Felipe não toca, mas eu já vi ele tocando violão, eu já vi ele tocando teclado, eu já vi ele cantando. Você toca bateria, irmão? Também difícil, né? Sax. Mas sax, se você não toca, ou você tem dificuldade? Então vamos lá, vou usar isso aqui como
como exemplo. Qual o instrumento que você mais domina? Hein? Violão. Então vamos lá. O Felipe, se ele pegar o teclado, ele não vai ter dificuldade, porque ele toca muito bem. Ele toca muito bem. Mas ele vai superar. Ele vai superar. Mas se ele pegar o violão, aí ele vai sair do nível da dificuldade, ele vai para um problema. Porque ele tem que se esforçar e treinar mais para poder tocar muito bem o violão. O que você toca melhor? O violão. Me ajuda, tu já está me confundindo. Isso já é um problema. Tá? Então vamos lá. O teclado. Irmão, depois do que você tocou agora, né? Mentir também é pecado, viu, irmão? Eu falo que crente não mente, né? Mas crente canta uma mentira. É verdade. Um exemplo disso, sabe o que é? Toma minhas mãos, eu não preciso dela. Se não for para te adorar, pode ficar com ela. Aí o miserável canta isso na igreja, vai para casa e se masturba. Entendeu? O miserável canta isso na igreja, mas não abre o QR Code para poder ofertar, mas abre para o iFood. Às vezes o crente não fala mentira, mas canta que é uma beleza. Canta que é uma beleza. E a verdade é que a gente precisa vencer isso. Vamos lá. O Felipe, se ele pegar o violão, ele vai ter facilidade. Mas se ele vier para o teclado, ele vai ter uma dificuldade maior, ele vai ter um problema. Porque ele vai ter que se dedicar mais para poder tocar. Principalmente quando o Claudinei percebe uma nota e fala, é essa música que eu quero, mas ele só deu a nota. Aí Claudinei começa, em adoração, eu me rendo a ti. Aí o Felipe, meus cabelos, né? Mas vai. Mas se você quer realmente que ele entre em crise, dê um sax para ele. Por quê? Dificuldade é o que você pode vencer com o tempo. Problema é uma dificuldade que não foi superada. Uma crise é um problema que não foi resolvido. E a gente percebe que às vezes a gente vai caminhando nisso e a gente consegue talvez caminhar, mas com muita dificuldade. Agora, como combater essa dificuldade? Como combater isso? Como sair do engodo, do atrapalho? Como sair do pecado? Nós precisamos ter coisas práticas para isso. Como combater as dificuldades? Existem duas maneiras que eu posso falar, né? Aliás, uma maneira com duas alternativas. Uma delas é o devocional diário. O que é isso? Irmãos, o devocional diário é uma habilidade que Deus nos deu, uma estratégia para poder vencer qualquer coisa. Como é que eu posso alcançar o alvo? Devocional diário. Jova, como é que eu faço o devocional diário? A primeira coisa é leitura da palavra. Leitura bíblica. O que você está lendo? Ontem eu peguei um irmão, né? Você está lendo a Bíblia, o que você leu hoje? Ele falou Filipenses. Eu disse ontem, Apocalipse, e anteontem, Efésios. Hoje você leu o que mesmo? Aí ele já disse Mateus. Ele disse assim, não leu. Entendeu? Não leu. Então você consegue pegar isso daí na estratégia. Para o pessoal do louvor, né? Um dia eu posso até estar aqui juntamente com o pessoal lá do Of Hope, Felipe. Eles têm o lédico. O que é o lédico? É uma maneira que eles têm de adorar a Deus. Lédico quer dizer ler, escrever, declarar, cantar e orar. Lédico. O que eles fazem? Eles pegam um texto bíblico e eles vão ler. Eles leem várias versões. Na NVI, eles leem várias versões. Por exemplo, se eu pegasse aqui esse texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 12. Ler a palavra. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha. Lê ele, ler, lédico, ler. Eu vou ler ele várias vezes. Depois de ler, o que eu vou fazer? Eu vou declarar. Como é que eu vou declarar? Portanto, nós, eu e você, estamos rodeados,
que está à nossa volta, que tem diante de nós pessoas que estão nos olhando, que são testemunhas, que estão vendo o nosso proceder, a nossa vida, a nossa história. Elas estão vendo se a gente está se livrando de tudo que nos atrapalha, deixando para trás, abandonando. O que nos atrapalha? A TV, o tempo com os amigos e tal. Então eu vou declarar essa verdade. Então eu tenho que deixar o pecado que me envolve. O que me envolve é como um cobertor que eu coloco por cima de mim, é como aquele edredom que eu pego nos dias frios, que eu coloco em volta de mim, que ele não faz parte de mim, mas ele me aquece, ele me envolve. A Bíblia fala para eu abandonar o pecado dessa maneira. Então eu tenho que correr. Então para eu correr eu tenho que estar em pé, eu tenho que me inclinar para frente, e eu tenho que correr com perseverança. O que é perseverar? É permanecer, é fazer todos os dias. A corrida, o que é corrida? É um espaço, é um tempo, é um percurso que eu tenho que fazer. Está proposto, então eu tenho que me propor, tenho que ser determinado. Como? Fitando os olhos. Eu tenho que olhar para frente, eu não vou olhar para trás. Eu vou olhar para frente, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para o lado. Por quê? Porque lá na frente está o autor e o consumador da minha fé. Lédico, ler várias vezes, né? Era escrever, né? Era o segundo, né? Já foi adiante, vamos lá. Lédico, ler, eu leio. Depois eu faço o quê? Eu escrevo. Escrevo aquele texto várias vezes. Depois eu vou declarar. Depois eu vou fazer o quê? Se eu sou da área da música, eu vou cantar essa verdade. Cantar como? De qualquer maneira. Vou pegar esse texto aqui e vou fazer assim: portanto, nós que estamos aqui, rodeados pelos anjos do Senhor, que nos contempla, que nos vê, e Ele sabe se nós nos livramos dos embaraços, né? Abandonando tudo, pecado, a dor, a angústia, a morte, eu vou cantar essa verdade. E depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Esse é o lédico. No seu devocional, se você fizer o lédico, você consegue fazer isso todos os dias. Pegou 2 versículos, eu vou ler ele 3 ou 4 vezes. Eu vou escrever ele, porque depois que você leu 3 ou 4 vezes e escreveu, você decorou. Você decorou. Essa é a maneira de decorar. Depois que eu decorei, eu vou fazer o quê? Eu vou declarar essa verdade. Eu vou declarar. Como é que eu declaro? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável. Então assim, eu preciso ver tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? É aquilo que não é enganoso, aquilo que não tem cópia, é aquilo que é autêntico. Tudo que é verdadeiro eu vou viver. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, então eu vou viver essa verdade, eu vou declarar isso. Então não dá para fazer devocional postado, irmão. O que você vê de referências diabólicas aí? Outro dia minha cunhada repostou um versículo de onde? Macabeus, né? Macabeus não sei o quê. Eu disse, meu Deus, Satanás entrou na vida da Dila, foi forte, né? Porque se fosse só referência bíblica, tudo bem. Mas era um livro que nem na Bíblia nossa está. E a Nilda entrou em contato com ela e disse, mano, eu nem sabia. Mandaram para mim, eu só repostei. Para você ter ideia que nós não lemos, que a gente não está checando isso. Então eu preciso ler a leitura bíblica. Outra coisa que eu tenho que fazer, o que é? A oração. Como é que eu venço? Como é que eu me livro dos atrapalhos? Como é que eu deixo o pecado que me envolve? Através de um devocional diário. Como eu faço isso? Leitura bíblica. De que maneira? O lédico me ensina. A outra coisa é oração. Diga oração. Irmãos, a palavra é a maneira de Deus falar conosco. A palavra. A oração é a maneira de nós falarmos com Ele. Nós temos vivido hoje em dia de uma igreja, esse movimento worship, ele é muito bom, porque ele nos ajuda a não decorar muita coisa, né? As músicas são fáceis, né? Essa casa é sua, casa é minha, habita, acabou, né? É fácil. Porém, de contrapartida, ela limita o nosso poder de fala, de oração, de verbalização. Porque é difícil quando você canta rude cruz se erigiu, nela um dia feriu, como emblema de vergonha. Emblema, né? A gente não sabe nem o que significa, mas fica bonito, né? Fica longo. Mas oração é a maneira que você fala. E a igreja hoje, até lá na igreja, assim, gente, quando eu falar assim, a igreja ora agora nesse momento, é para a igreja orar. Porque se você vai orar e tem música junto, a igreja canta, mas não ora. E a gente vê essa igreja apática, silenciosa, que vai começar o culto. Vamos começar o culto. O ministro do louvor está se acabando aqui, está orando tudo, a pessoa
Ah, pastor, mas eu não sou assim. Como é que você assiste o jogo do Corinthians? Do São Paulo? Do Flamengo? Como é que você vibra quando seus filhos estão vencendo algo? Outro dia eu mandei, um irmão postou, outro dia o Flamengo ganhou, né? O irmão postou levantando cadeira e tal, tudo. Aí eu peguei aquele vídeo, plantei umas fotos, mandei. Domingo eu te quero assim, celebrando na segunda fila. Não, pastor, mas isso aqui é só um momento. Eu disse, pois é. Então você se empolga mais com coisas que não são de Deus do que as coisas que são de Deus. E sabe, irmãos, isso reflete quem nós somos. Parece que choca a gente, né? Mas é isso mesmo. Semana passada, na nossa quinta Impacto, nós temos um culto e eu falei um pouco sobre aquela mulher Ciro-Fenícia, né? A gente não entende muito aquele texto, mas aquela mulher, ela era grega, ela era de uma região distante, ela estava morando na Galileia, então ela não tinha o direito de colher uma espiga de milho. Ela tinha que pegar aquela espiga que era jogada fora, as migalhas. Já começa por aí. Outra coisa, além de ser de uma outra região, ela era descendente, sabe de quem? De Jezabel. Então ela era hostilizada, ela era discriminada. E o que eu acho interessante foi que a Bíblia diz que Jesus, entrando numa cidade, que ele queria ficar em sigilo, ele não queria ficar com ninguém, ele só queria descansar. Sabe aquele dia que você acorda e você diz assim, eu só gostaria de ficar deitada. Aí ali se entra no quarto e se joga na cama. Sabe aquele dia que você diz assim, gente, eu vou deitar aqui um pouquinho e eu vou apagar a luz. Aí nessa hora que você apaga a luz, o marido, amor, onde está aquela camisa? E acende a luz. E você, hã? Jesus só queria ficar quieto naquele dia. E a Bíblia diz que chega essa mulher, Ciro-Fenícia, se joga diante de Jesus e fala, Senhor, a minha filha, ela está com demônios. Ajuda ela. E Jesus olha e diz assim, olha, por acaso é justo tirar da boca dos filhos para dar aos cães? E aquela mulher, ela foi muito baseada, ela falou assim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem, da onde? Da mão dos pequeninos. O texto é esse, não é da migalha que cai da mesa, é que cai da mão dos pequeninos. Se eu for comer um pão e amassar ele, vai cair alguns gravetozinhos. Mas a criança naquela época, ela sentava no chão. E criança comendo, a migalha é muito menor do que a migalha de um adulto. Aquela mulher, ela foi lá embaixo. Ela disse assim, eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. E sabe o que Jesus falou? Ele disse assim, por causa da sua resposta, vá, tua filha já está curada. Não foi por causa da fé, foi por causa da resposta. Aquela mulher poderia ter dito assim, quer saber de uma coisa? Eu não preciso passar por isso não. Eu nem deveria ter vindo aqui. Eu não precisava ser humilhada. E Jesus falou, por causa da sua resposta, sua filha já está curada. E ela foi, e assim aconteceu. Então, que resposta nós estamos dando a Deus? Então assim, a nossa oração, nós temos que orar e buscar ao Senhor de tal forma que a nossa oração possa chegar a Ele. A oração é uma das formas pelas quais podemos nos aproximar de Deus. Não deve ser feita de maneira esporádica, mas todos os dias. É necessário estabelecer um horário. Se você não tem conversa com alguém, você não tem intimidade. Eu sempre aprendi na minha infância, na minha juventude, né? Contato gera relacionamento, muito contato gera intimidade. Se você tem muito contato com alguém, você não tem só um relacionamento, você tem intimidade. E a ausência dessa intimidade pode fazer a gente parar de crescer em Deus. E nós estamos vivendo um tempo, querido, onde nós precisamos ensinar para a igreja, sabe o quê? Orar, abrir os lábios e orar, clamar. Às vezes as pessoas se assustam quando alguém começa a orar na igreja e começa a falar alto e glória a Deus. Outro dia eu fiz isso, eu corri na igreja, orei em línguas altas, uma irmã estava olhando para mim, eu fingi demência. Por quê? Porque eu acho que ela está se sentindo incomodada. Mas eu estava falando com meu Deus, com meu Pai.
E nós temos que partir para o princípio da oração. Fique em pé comigo. Eu queria que nós fizéssemos isso. Se a palavra já foi liberada, eu queria que você fizesse a segunda parte, que é a oração. Porque palavra é a maneira de Deus falar conosco. A oração é a maneira de nós falarmos com Ele. Põe a mão sobre o seu coração e começa a perguntar para Deus assim: Senhor, quais são os engoldos que eu preciso tirar da minha vida, os atrapalhos? Domingo antes de ir para a igreja, a Nilda deitou um pouquinho para descansar, um momento raro. E eu fiquei ali na sala orando para poder finalizar meus bolsos. Eu fechei o computador, falei: Senhor, revela para mim quais são os atrapalhos que me fazem ficar distante de Ti. E Deus me deu uma palavra dizendo assim: filho, não se preocupe com os atrapalhos, só me adora. Eu disse: mas Senhor, mas eu preciso saber disso. Não, se você ficar com os atrapalhos, você não vai dar continuidade. Porque você vai que tira um, tira outro, isso vai te deter na caminhada. Só me adora. Me coloca como alvo e consumador. Me coloca como autor e consumador. Então, e a verdade, irmão, se eu começar a me preocupar com isso aqui, eu vou esquecer que o alvo está ali. E eu preciso prosseguir para o alvo. Então comece a falar com Deus: Senhor, eu preciso ir para o alvo. Me ajuda a buscar a Tua face. Faça isso você e o Senhor. Verbalize.